Também nessa lição número 1, nós falamos sobre a criação dos anjos. Então, os anjos foram criados. Se eles foram criados, teve um tempo que eles não existiam. Não tinham anjos. Eles têm um princípio. O único ser que não teve princípio e é eterno, que não foi criado, é Deus. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As demais coisas tiveram princípio, não são eternos. Então os anjos foram criados. Nós vimos pelo poder da palavra de Deus, ele as criou. Os anjos então foram criados. Eles não são eternos. Também vimos nessa lição número 1 que os anjos são criaturas. Sendo criados, são criaturas de Deus. Os anjos são em quantidade incontáveis. A Bíblia fala em milhares e milhares, milhões e milhões. Só Deus sabe o valor exato desse mundo, né? Deus sabe, mas não está revelado quantos no total foram criados. Então, outra coisa, Deus as criou com determinados poderes. Os anjos têm grandes poderes, dados pelo próprio Criador. Não foi eles que quiseram ter ou que adquiriram, não. Foram criados com determinado poder. Criados pelo próprio Deus com essas condições. Os anjos também se identificam e foram criados como pessoas. Como pessoas. Não no sentido corpo físico, não. Pelo fato de terem as condições exatas de uma pessoa. Inteligência, sentimento e vontade. Diálogo com Deus ali. Então, Deus os criou pessoas. Pessoas. Então, seres pessoais com grande poder. Incontáveis. Os anjos e suas funções também nós comentamos. Os anjos foram criados, como o escritor dos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz que eles foram criados para estar a dispor, né, de Deus e estar ao trabalho para aqueles que vão herdar a salvação. As funções dele. E também são adoradores do Criador, do próprio Deus. Então, os anjos, e nós vimos nesse item, os anjos, funções dos anjos, no Antigo Testamento, no Novo, principalmente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, muitos envolvimentos de anjos. Deus enviando seus anjos e eles fazendo um trabalho em favor do povo de Israel, agora em favor do povo da igreja. Ok? Então, eles não foram criados para não fazer nada, tem suas funções. Isso nós vimos na lição 1. Lição número 2. Lição número 2, nós vimos a rebelião de Lúcifer. Agora, então, a gente vê que no céu, muito antes da criação do homem, surgiu o pecado. O pecado não começou na terra, lá no Éden, mas muito antes no céu, no mundo espiritual. E um ser, como um querubim ungido, como a Bíblia cita, se revela e leva após si um terço dos anjos. Quantos são? De milhões e milhões, de milhares e milhares, um terço. Então a gente define. 2 terços ficou fiel a Deus. 1 terço foi levado e esse grande líder que se destacou, Lúcifer, acabou levando 1 terço a crer nas suas promessas, no que ele pôde levar a eles confiarem no que ele estava levando na sua maneira de convencimento, de convencer, provavelmente da forma que ele convenceu o casal lá do Éden, mostrando que eles poderiam ser igual a Deus e, enfim, 1 terço acabou levando essa rebelião. Nós comentamos que o termo Lúcifer
não existe essa palavra escrita diretamente na Bíblia. Na Bíblia não está escrito Lúcifer. Mas, em Isaías 14, e o versículo 12, vou ler para os irmãos. Isaías 14, versículo 12, está escrito assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançada por terra, tu que debilitava as nações. Então o termo aqui, filha da alva, portador de luz, é o que se define com o nome de Lúcifer. Lúcifer é essa passagem bíblica, ok? Então é esse versículo aqui: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Então aqui é o termo que Lúcifer sai dessa passagem. E essa rebelião levou ao termo Lúcifer, portador de luz brilhante, a agora denominar-se Satanás. E por que Satanás? Porque Satanás é o termo adversário. Não é assim? Então, o portador de luz agora é o adversário. Adversário. Satanás, adversário. Ou também a Bíblia fala em diabo, acusador, caluniador. Ok? Então é importante que você tenha anotado tudo certinho. Por que a Bíblia fala Lúcifer? Onde nós citamos, lá em Isaías 14, versículo 12. E por que agora a Bíblia usa o nome de Satanás? Porque ele agora é um adversário. É o termo da palavra. É o significado da palavra Satanás, adversário. E porque também a Bíblia fala diabo? Porque agora ele é o acusador, o caluniador. É o que se entende a palavra diabo. Né? Outros nomes que às vezes é usado, capeta, não está na Bíblia. Outros nomes, os nomes que se tem aqui é adversário, acusador, caluniador. Satanás, diabo. Então, esse anjo de luz, ele inicia o pecado lá no céu. Nós estamos comentando também, e lá em Ezequiel, capítulo 28, vou ler para os irmãos, Ezequiel 28, nós estamos dizendo que o pecado ele começa antes da criação do homem. Ele inicia no mundo espiritual. No mundo espiritual. Com esse ser, esse anjo, criado por Deus também. Ele também está dentro da criação dos anjos. Não é diferente, não. Versículo 28, versículo 14, vou ler para os irmãos, diz assim: tu eras querubim ungido para proteger-te, estabeleci no Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja que o Ezequiel aqui define esse ser aqui. E ele usa o termo: perfeito eram teus caminhos. Então, quando Deus criou todos os anjos, ele criou todos perfeitos, tudo santo. E o Lúcifer aqui, esse querubim ungido, era um dos anjos perfeitos. Um querubim ungido, criado perfeito, até que se achou iniquidade.
vezes tem aquela discussão. Deus criou o pecado ou quem criou o pecado? Quem é o autor do pecado? E já ouvi algumas teorias dizendo, não, Deus criou todas as coisas, então ele também criou o pecado. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Tudo é criação dele, menos o pecado. Porque sendo ele puro, santo, perfeito, não consegue, não seria natural ele criar alguma coisa errada, falsa. E depois puniu. Então, a Bíblia aqui define, ela não dá o porquê exato, mas ela diz, tu eras querubim ungido. Perfeito eras, desde que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Entende-se que esse ser chamado Lúcifer, aqui pelo seu nome, portador de luz, ele, um querubim ungido, muito poder, de grande destaque, por isso que ele levou um terço dos anos com ele, um grande líder, e ele se esdobeceu ao ponto de querer ser igual a Deus, de ser reverenciado pelos anjos que reverenciava o Criador. Então, podemos entender que esse foi o ponto inicial que leva ele a ter o início da maldade nesse querubim. Quando ele começa a olhar para si, ver toda a sua formosura, o seu poder, que o Senhor nos criara com ele tudo isso, e ele se chega ao ponto de dizer, vou subir e estabelecer o meu trono acima do trono de Deus. É o que se define pela criação do pecado. Então Deus não é o autor, o criador do pecado, mas ele tem um pai. É esse querubim ungido, Lúcifer, depois toma a posição de Satanás e diabo. Ok? Quem é o autor do pecado, né? Eu não poderia deixar de comentar isso. Bom, o pecado foi consumado lá, mas teve uma consequência. Então nós comentamos também a consequência do pecado. A consequência foi a expulsão de todos esses anjos que seguiram esse querubim. Todos foram expulsos. Todos perderam a sua posição de ser um anjo, estar na presença de Deus, dentro daquilo que o Senhor definiu, foram banidos do céu. E aí entra agora, também nós comentamos nessa parte, estamos recapitulando. E agora, como é que se definiu essa rebelião? Essa consequência, os anjos foram expulsos. Mas eles não foram eliminados. Deus criou os anjos, seres imortais, tal qual todas as pessoas são. Nós temos comentado que pessoas, só existe a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é as três pessoas que definem e compõem um único Deus, ok? Composto de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são pessoas, não que eles sempre foram e é sempre pessoas, pelo fato de terem sentimento, inteligência e vontade. E esse Deus, nessas características, sendo pessoal, criou os anjos como pessoa, e nesse sentido imortal. E depois ele, lá na frente, ele vai criar o homem também como pessoa. Então
autoridade os anjos e o homem. Não existe mais pessoas. Os restos não têm essa capacidade. Deus não as criou desta forma. Então, os anjos são imortais. Aquela quantidade de milhões e milhões que foram criadas, nunca surgiu um outro anjo. E nunca deixou de existir aquele valor quantitativo que foi criado. Ok? Então, agora teria que ter um local onde Deus já tinha previsto dentro da sua licença. Onde estão estes anjos? Onde está o diabo? É o que às vezes se prega, se fala muito aí nas pregações. O que biblicamente temos? O que biblicamente temos? Por exemplo, eles não ficaram no céu, teria que ter um local para eles ficarem. Deus criou esse lugar, está guardado, que a Bíblia chama de lago de fogo, inferno. Ok? Inferno. Esse lugar, a Bíblia fala que é um lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Aquele que ele levou o terço deles. Mas todos os homens que rejeitarem Jesus também estarão nesse lugar. Esse local, chamado inferno, é que alguns ensinadores, pregadores, incorretamente falam que o inferno é esse lugar, porque esse lugar ainda não está povoado, não tem ninguém. Primeiro ser, são dois, que vão dar a estrear esse lugar, os primeiros a chegar nesse lugar chamado Lago de Fogo, do inferno, é o anticristo e o falso profeta. No final da grande tribulação, eles serão lançados vivos nesse lugar. Ok? Mas Deus tinha preparado um outro lugar também chamado de inferno, em qual na Bíblia a gente tem o nome de Sheol, no hebraico, e Hades, no grego, que é um lugar que a Bíblia fala lá em Jesus, usando na parábola do livro do Lázaro e em outras passagens também fala sobre esse lugar, em qual esse lugar com três compartimentos. Um lugar reservado para os não salvos, homens e mulheres, né? A gente fala do ser humano. Esse lugar vai ser os não salvos. Um lugar para os salvos, o mesmo lugar, chamado de Sheol, Hades ou Inferno no mundo natural. Não aquele lago de fogo, que lá é para a eternidade. Esse é onde foi estreado, no meu ver, com os anjos que saíram do céu com aquela rebelião. Por quê? Esse lugar chamado Hades, Sheol ou Inferno. Eu tinha um lugar para os salvos, um lugar para os não salvos. E o primeiro salvo foi para lá, foi o Caim, né? Caim não, o Abel. Caim ou Abel? Abel. Foi o salvo. O não salvo, o primeiro não salvo, ainda não existe. Ele foi para o outro lugar. E assim foi e é até hoje. Mas a estreia é que no meio havia um abismo. E estes anjos que saíram por luz, o Senhor, conforme Judas 6 e o próprio Pedro fala, foram para o abismo. O abismo. Não todos. E nem o diabo. Dentro desse pensamento nosso, da maioria evangélica, não é todo mundo pensa dessa forma, entende que Deus, aqueles mais fortes, poderosos, que Deus não permitiu nem que o homem conhecesse, e nem conhecesse o homem, foram para esse abismo. E uma outra parte
daqui a nós chamamos de os demônios, ficou na liderança dele, do diabo. Por isso, o diabo, ele não foi nem para aquele lugar dos salvos, logicamente, nem para o lugar dos não salvos e nem para o abismo. O abismo ele vai quando? No milênio. Assim, no final da grande tribulação, um anjo vai prendê-lo e lançar no abismo. Depois ele será solto por um pouco de tempo e depois ele vai para o lago de fogo. Então, o diabo não está no inferno. Não foi. Esse lugar foi definido como inferno. Porque existem os salvos, os não salvos e o abismo com esses anjos terríveis. Que vão sair lá no capítulo 9 de Apocalipse por um período de tempo aqui na Terra. Outra coisa. Quando Jesus ressuscitou e foi ao céu, ele levou aquela parte dos salvos que estava lá no inferno, lá no Sheol, e hoje ele se está no terceiro céu, onde Paulo esteve. Então, antes da morte de Jesus, todos os homens, salvo ou não, iam para o inferno. É complicado, mas é verdade. Só que havia um lugar chamado Seio de Abraão, paraíso, e o outro, onde foi o Lázaro. O Lázaro no Seio de Abraão, o outro morreu, separado pelo abismo, então, aqueles anos dele. Esse lugar dos paraísos, Seio de Abraão, Jesus levou para o terceiro céu. Hoje, quando morre um salvo, ele vai para o terceiro céu, o céu. Não onde está o Senhor, mas aguardando a sua ressurreição no terceiro céu. E os não salvos, o mesmo lugar que foi no Antigo Testamento todo, naquele lugar. E o diabo? O diabo, ele tem, conforme Paulo escreve aos Efésios, não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas com as potestades das hostes celestiais, onde o diabo tem o seu trono. Então ele tem o seu trono nos ares. Nos ares. E lá ele lidera os demônios, que estão com a sua liderança. Por exemplo, vocês conhecem o caso do Jó. Quando a Bíblia fala ali no começo do livro de Jó, que Deus reúne os filhos e o diabo estava lá. Então ele não está preso, ele não está em lugar nenhum, ele está. E o que Deus pergunta para ele? Quem seria? De onde vieste? Então ele estava em algum lugar. Qual foi a resposta dele? Rodear a terra e andar por ela. Então ele não está preso. E aí Deus faz uma outra indagação a ele. Como? Viste o meu Jó. Ele conhecia o Jó? Conhecia, com certeza. Porque quando Deus disse, olha, viste o meu servo Jó, ele sabia do Jó, conhecia tudo sobre ele, sua família, como que ele era. E quando Deus diz, meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, sem desvio do mal, ele diz, mas o Senhor também dá a ele muito bem. Não é assim? Quer dizer, ele conhecia a sua riqueza, sua fidelidade, tudo que o Jó vivia. Ele conhecia. Então ele está atento. Ele está atento. Então, nós comentamos sobre isso na lição passada. Ali, então, onde nós temos o abismo desses anjos, o líder Satanás, com o seu trono nos ares, onde ele tem acesso com os seus demônios aqui. Isso é uma permissão de Deus. Nós temos que vencer o pecado, vencer o inimigo. Mas se Deus deixasse todos eles presos, era fácil, né? Mas Jesus diz, eu venci o mundo. Ele vinha também vencer o mundo. E a
Bíblia diz, e Pedro diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, porque ele não está preso, ele está atacando. Ele fugirá de vós. Então é possível vencer esse ser poderoso. Então Deus criou o diabo, um ser poderoso. Mas Deus não tirou o poder dele. Nós podemos vencer ele sujeitando a Deus. E é a única forma de vencer. Ok? Então, as consequências do pecado. Comentamos essas consequências e também essas consequências veio na terra. Na terra. Com base em Isaías 45, 18, ele diz que Deus, que só cria coisas boas e perfeitas, criou uma terra com base no capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então entenda-se que a terra, no versículo 1, diferente da terra, não que é outra terra, é a mesma, mas a condição é diferente da terra do versículo 2, que era sem forma e vazia, uma terra coberta pelas águas caóticas. Então se entende que essa rebelião, essa consequência, levou a esse líder, que era esse querubim ungido, que aqui tinha essa liderança não humana, não tinha um homem aqui. E da sua queda a terra se torna caótica e vem ao estado no versículo 2. Saindo da terra, de capítulo 45 e 18 de Isaías, para a terra de Gênesis 1 e 2. E aí ela pode ter passado milhões e milhões de anos, justificando aí as chamadas eras mesozoicas e todos esses gelos da vida. Mas, depois, nós vamos encontrar, versículo 2, a restauração dessa terra e a criação aqui, que hoje convive aqui, inclusive nós. Ok? Comentamos também sobre uma lição 2. Os anjos santos e elegidos. E os anjos caídos, os demônios. Além daqueles que estão no abismo. Comentamos aqui também da seguinte forma. Os demônios e os crentes. Os demônios e os crentes. É possível um crente estar endemoniado? E nós comentamos da seguinte forma. Um crente salvo? Não. Um crente, sim. Ok? Deu para entender? Um crente salvo, que tem o Espírito Santo, o inimigo não pode tocar. Ele está salvo, tem o Espírito Santo, entendemos dentro do nosso ponto de vista que a Bíblia nos informa que o Espírito Santo é Deus, e aonde Deus está, o inimigo não pode adentrar. Não pode chegar. E nós vimos o que existe. A possessão, existe a sujeição. Nós vimos nessa matéria da lição 2. Possessão é quando o inimigo está introduzido naquele corpo. Ele se apossessa do corpo daquela pessoa. E a sujeição é quando ele não está possesso, mas ele controla pelas suas ideias e pode levar aquela pessoa a cometer os seus erros e controlando até ele ter um domínio e até, se possível, até uma possessão. Mas existe a sujeição, diferente de possessão. Ok? Por exemplo, eu vou comentar com vocês na matéria próxima, nesse sentido da possessão. E finalizando, nós dissemos que um dos títulos era Satanás se transfigura em anjo de luz, passando-se como pregoeiro da justiça, como aquele que
traz coisas boas, positivas, como sendo legal. E até o irmão comentou na sua matéria alguns desses enganos que ele faz, por exemplo, os mormons. Os mormons, o José Smith, que é o fundador dos mormons lá nos Estados Unidos, com 15 anos, ele era um adolescente, seus pais não eram cristãos, e ele tinha uma intenção: vou para uma igreja evangélica. Mas um dia ele estava numa área assim, no local, tinha um mato, estava só, e ele nesse pensamento: eu vou, qual é a igreja? Batista, metodista. E ele vê que surgem duas pessoas que falam com ele, e que ele depois entendeu ser o Pai e o Filho de Jesus. Só que não era esse inimigo transformado em anjo de luz. E depois ele aparece de novo, ele é astuto. E a mensagem para ele foi: não se alia a nenhuma dessas igrejas, todas elas estão desviadas. E aí ele teria um projeto como veio a ser formado com os mortos. Não vamos comentar que é uma matéria de heresiologia, mas o diabo é astuto nesse sentido. A maioria das heresias começam com uma mensagem que é enganatória. Deus falou com aquela pessoa. Na verdade, o que Deus falou é a palavra de Deus. Tudo que sai que Deus falou, mas não tem base aqui, é heresia, é engano dele. E ele engana as pessoas. Amém? Amém. Hoje a nossa lição, eu fiz um pequeno resumo que nós comentamos na lição 1 e 8 aqui. Hoje a lição 3 começa na página 48, que tem os anjos eleitos, os santos, suas classificações. Anjos, classificação e organização. Os anjos foram criados, não milhões e milhões de anjos do mesmo nível. Todos com o mesmo nível, todos não. Deus criou classificações, grupos de anjos, com hierarquia, tudo em ordem correta. Então, nesse sentido, a gente começa com arcanjos, querubins e serafins. Depois nós vamos para os próximos. Na página 48 temos assim: arcanjo. Arcanjo. A Bíblia usa falar em um único arcanjo, chamado de Miguel. Arcanjo Miguel. Não o arcanjo, mas o arcanjo Miguel. Como sendo um anjo-chefe, como vocês têm na Bíblia. Na Bíblia, vocês têm no livro, na página 48 e 49, 4 versículos se referindo a esse arcanjo Miguel. Os versículos definem ele em ação, em necessidades de um anjo poderoso, em qual outro anjo estava não conseguindo fazer o que era necessário. Então Deus envia um arcanjo, o Miguel. Esse arcanjo, né? A Bíblia católica tem os chamados 7 livros acréscimos, nós não temos como apócrifos. Eles falam de mais 6 arcanjos, que é, na página 49, Rafael, Uriel, Gabriel, Ezequiel, Anael e Evaré. Mas na nossa Bíblia canônica, dos 39 livros do Novo Testamento, mais 27, só tem um. Não fala mais de arcanjo. Correto? Só o Miguel. Temos aqui, vou ler, vocês acompanham, página 48 e depois a 49. Mas o príncipe, o rei da Pérsia, se pôs diante de mim 20
disse Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. Nessa passagem, Daniel, ele ora e Deus vai dar uma resposta a ele sobre os acontecimentos que iriam e aconteceu com Israel depois daquele chamado período intervídeo, porque o capítulo 9 também aconteceu um caso semelhante, só que ali Deus falou das 70 semanas, uma outra coisa. E no capítulo 10, no capítulo 11, ele fala do que Deus mandou um anjo revelar a Daniel o que iria acontecer nesse chamado período intervídeo. Até também tem passagem. Mas esse anjo chegou lá e encontrou uma barreira. Por 21 dias, ele fala que o rei da Pérsia não permitiu. Não era um rei natural, um homem seguro. Aí chega Miguel. Essa é uma batalha que nenhum homem viu, a não ser a parte espiritual, que foi também revelada aqui, o Daniel escreveu. Porque a ele foi revelado isso depois. Então ele teve a revelação. Também no capítulo 11 e 1, e naquele tempo levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelo Espírito de Deus. Então, naquele tempo, ainda está no porvir. Entendemos aqui no milênio, está por chegar. Naquele tempo está no futuro, no porvir. Mas ele fala desse arcanjo que se levantará. Página 49. Aqui duas passagens. Uma de Judas 9, uma de Apocalipse 12, 7 e uma provável de Tessalonicenses, na sua primeira epístola 4, 16, que não se usa o termo direto, arcanjo, Miguel, mas fala de arcanjo. Supostamente seria Miguel. Mas, o versículo de Judas, vou ler o de Apocalipse, e houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem é o dragão? O diabo. E batalhava o dragão e os seus anjos. Temos aqui uma batalha. Por isso que o arcanjo, ele está liderando alguém aqui. O arcanjo com os seus anjos. Batalhando com outro líder. Quem é esse líder? O diabo e os seus anjos. Então, duas lideranças, mas Miguel representando o poder vindo de Deus. Perceba que na Bíblia, quando qualquer coisa tem que ser resolvida envolvendo a criação do homem, a parte dos anjos, o Criador, que é Deus, não luta contra a criatura. Como se diz? Como é que o Criador lutar com a criatura, né? Não é? Sempre é um Miguel, sempre é um superior. O Criador não luta com a criatura. Por que os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação? Para trabalhar, para ajudar. Precisa o anjo estar lá. É necessário isso? Vai o anjo lá. Não conseguiu? Vai o anjo mais forte. Mas o Criador não batalha com a criatura. Ele é muito superior a ponto que seria incoerente ele lutar com o homem ou com o anjo aqui. Ele é o Criador. Ele não vai batalhar com a criatura. Não é assim? Por isso que aqui nós vemos Miguel e os seus anjos numa disputa com o dragão e os seus anjos. Mas prevaleceu Miguel. O outro versículo é o de Judas. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava o corpo de Moisés. Veja, houve uma disputa. Deus não foi lá disputar, mandou um anjo. Mandou aquele que
poderia vencer. Como foi que aconteceu? E diz assim: ele disputava o corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreendeu. Miguel fez uso desta forma. O que está se referindo? Até o irmão comenta aqui, Miguel, a referência à postura de um príncipe, quando ele usa aqui na página 50, temos aqui o desfecho, né, que o irmão comentou. O versículo 4, quem pode ler de Judas? Judas, versículo 4. Vamos ver o que Judas está escrevendo. A quem ele se refere? Quem achar pode ler. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o Dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, Judas está falando e levando a igreja a estar atenta para pessoas, homens, pregadores, ensinadores, que estavam levando as heresias. E quando ele chega aqui no versículo que lemos, no versículo 9, ele usa a revelar algo que aconteceu lá nos dias de Moab e Moisés. Vocês sabem que Moisés morre no final do livro de Deuteronômio. Ele sobe no monte e Deus disse: você vê a terra, mas dali ele, não, você não vai entrar, daqui você morre. Mas o escritor ali não é ele, não é Moisés, porque ele não tem como escrever a sua morte, né? Alguém fechou, pode ter sido Josué, pode ter sido outro, não tem problema, mas fechou ali. E agora o Judas, ele revela um fato que aconteceu naquele tempo. O diabo queria o corpo de Moisés. O que ele ia fazer com o corpo, a gente não sabe, né? Sabe, não revela, não vamos estudar coisas, mas provavelmente ter uma forma de idolatrar o povo israelita, principalmente o grande líder Moisés, né? Pode ser outra coisa, mas essa é uma das pode ser alternativa. Ele pode ter querer o corpo. Porque o corpo de Moisés ninguém sabe onde foi sepultado. E o Senhor envia lá um arcanjo para disputar o corpo, ele não leva. Não está escrito, mas eu posso pensar assim, né? O arcanjo do próprio, o corpo você não vai levar. O corpo você não vai. O corpo vai ficar aqui e você está fora. Eu quero, vamos dizer, eu quero esse corpo. Não, Deus foi, você não vai mexer no corpo, você não leva. Mas, o que foi registrado aqui, o que o Judas coloca, é que ele diz assim: não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas diz: o Senhor te repreende. Ele não ousou a falar coisas contra aquele que estava ali, mas apenas usou: o Senhor te repreende. Você não vai levar o corpo, o Senhor te repreende. E ele não vai. Vamos, para entender que se referia a esses pregadores com heresias, vamos ler o versículo 8 e o versículo 10. Essa mesma sequência. Eu estou com a Bíblia aberta, acompanhando o que eu leio. Versículo 8. Contudo, também este, semelhantemente adormecido contra a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades, ou insultam a dignidade. Mas o arcanjo Miguel, aí é o versículo 9, né? Quando contendia com o diabo na disputa a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Estes, no caso, estes que o Judas está citando, esses pregadores de heresias que estava se referindo à epístola de Judas, diz: mas esses, porém, dizem mal do que não sabem.
e daquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais e corrompem. Então, essa é a posição. O irmão, na sua matéria, ele coloca assim. Vou ler os 2 parágrafos aqui para entender por que essa repreensão de Miguel. Ao brincarem com o diabo, ou pretender usar na sua promoção pessoal e seus nomes, corre um risco que o arcanjo Miguel não quis correr. Miguel conhecia e conhece o antigo querubim ungido. E contra ele preferiu invocar o poder absoluto de Deus, dizendo: Senhor, filho. Mas não usou a falar algo negativo, terrível contra o diabo. Final desse parágrafo ele diz assim: o arcanjo Miguel tinha apenas um objetivo: cumprir a missão que o Senhor lhe deu e havia confiado. Não se desviou dela. Miguel, como conservo nosso, está colocando como exemplo para que todos aqueles que receberam uma missão ou um trabalho a fazer, ele não subestimou e não desprezou a força do poder do diabo. E contra ele não usou o poder do nome. Ele usou o poder do nome do Senhor. Quero dizer que às vezes tem pregadores que acham que o diabo é como um brinquedo dele. Ele acha que o diabo ele pode pisar, ele faz. O diabo, eu faço aquilo, ele acredita, ele faz, ele desfaz. E assim está o exemplo de alguém que conhecia muito bem. Brincar com esse inimigo é perigoso. Nós podemos vencer, como nós falamos, nós citamos. Sujeitar-nos a Deus. Resistir o diabo. Ele pode. Mas fora desse plano, tentar brincar com ele, ele acha tudo. É perigoso. Nomes de anjos que nós temos na Bíblia. Nós temos 2 nomes de anjos: Miguel e Gabriel. Os anjos têm nome, mas a Bíblia não cita nomes a não ser as outras. E os demônios? Têm nome ou não? Também deve ter. Mas a Bíblia também não é muito. Não cita esses demônios antigos. Tem listas enormes com muitos nomes de demônios. Não é assim? Vou ler uma passagem com vocês que está lá em Lucas 8, versículo 26 a 33. Quem achar agora? Lucas 8. Lucas, capítulo 8. O endemoniado Gadareno. Quem achou? 26 a 33, capítulo 8. Apontaram a terra dos Gerazenos que está de fronte da Galiléia. Logo que saltou em terra, saiu-lhe ao encontro um homem da cidade possesso de demônios, que havia muito tempo não vestia roupa e morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu a Jesus, gritou, prostrando-se diante dele, e com grande voz exclamou: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas ele, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus: E qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, que lhe
lhe permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Matou uma quantidade grande de porcos. O que temos aqui? Que Jesus foi nessa área da Galileia, nessa terra dos Gadarenos, e lá tinha um homem possesso. Esse era endemoniado, possesso, não estava sob a sujeição dele de longe, não, ele estava possesso. Terrível, andava no cemitério, prendiam ele quebrava tudo. E Jesus foi lá. Quando ele chega, o que esses demônios dizem? Bom, viesse aqui antes do tempo. E eles dizem, não nos leva para o abismo, que é onde eles vão. Provavelmente no leve. Mas Jesus só o expulsou. Mas Jesus perguntou, qual é o seu nome? Não é isso que está colocado? Mas eu entendo, irmão, que Jesus, na realidade, não queria saber o nome deles. Ah, mas por que ele então pergunta, né? Primeiro, eles tinham um nome. Quando Jesus pergunta, qual o seu nome? Ele responde, não sou só eu, nós somos uma legião, somos muitos. Uma legião é 6.000. Mas nós vamos supor, você entende, uma legião é 6.000, mas tendo bastante, a gente pode até usar o nome. Tinha uma legião, porque tinha bastante. Poderia até ter, exato, mas ter uma quantidade grande, já se pode expressar, tinha uma legião. Então ele diz, olha, não sou só eu. E o que eu entendo, que o que Jesus queria saber, e que deixar esse saber, não, que ele queria deixar, que ficasse registrado, é que uma pessoa pode ter uma possessão de muitos espíritos no mesmo corpo. Correto? Por quê? Se na realidade o interesse de Jesus era saber o nome dele, ele ia perguntar, tá, mas eu quero saber o seu nome. Não era isso que ele ia responder? Mas ele deixou para lá, não perguntou. O que ele queria que ficasse registrado, e estar registrado, era que aquele jovem, aquele moço, tinha uma possessão de muitos espíritos malignos, demônios nele. Possesso. E quando Jesus disse, vocês vão sair, e vejam que eles, quando Jesus se aproxima, ele diz, temos eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Como se diz. Eles, os demônios, conhecem quem é Jesus. Eles conhecem. E quando eles não tinham como ficar, eles pediram uma autorização. Podemos entrar nesse quarto? Jesus, tá bom, vá. E eles entraram e mataram um monte de porcos. E eles se precipitaram na área. Ficou registrado que uma pessoa pode ser possessa de um ou muitos demônios. Naquela passagem. Ok? E nomes não foi colocado. As pessoas, eu respeito. Eu não uso mais as pessoas. É um pombo agir, é um pombo não sei o que. É tanto nome de demônio. Mas aonde está escrito isso? Quem revelou esses nomes são eles mesmos. Não são assim? Aonde? No Espiritismo, nessas possessões aí. São confiáveis? Sim ou não? Mentirosos, são terríveis. Se for ou não for, problema deles. Nós não devemos se envolver com esses, né? Jesus não usava nome chato. Nenhum. Ele expulsava e acabou. Comigo não tem esse negócio de nome. Não são bons. Não, para mim, respeito as pessoas que usam. Companheira, tal. Mas quem, e eles gostam de ser chamados por isso que eles fazem tudo isso aí. Ok? Nome, página 51, querubins. Querubins é uma outra classe
nós vemos arcanjo sendo um anjo certo. Querubins, não, agora aqui nós vamos ver que o próprio diabo era um querubim ungido. E o irmão coloca assim: querubins guardiões do trono, poderosos. Que a Bíblia fala sobre querubins? Vamos ver lá, e vocês conhecem de cor, Gênesis 3 e 24. Gênesis 3 e 24. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Querubins como guardas, como seguranças, como alguém fazendo um trabalho que o Senhor lhe colocou. O Salmo 99:1, que vocês têm na página 51, bom, eu vou ler, vocês acompanham, está escrito assim: o Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comuna-se a terra. Então, é como se eles têm o seu trono e à volta está os querubins. Vamos ler uma última passagem lá em Êxodo 25, 17 a 20. Junto da guarnição estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. É esse? Isso, pode ler. Farás, pois, esses varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro, e levar-se-á por eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, os seus cântaros e as suas tigelas, com que serão oferecidas as libações de ouro puro dos farás. E sobre a mesa porás os pães. Peraí, aí a mesa, acho que não é 25, é 25, 17. 17. Vamos mais para frente um pouco. Oi. Não, Foi 17 a 20. Ah, 17. É isso. 25, 27. Igualmente farás um propiciatório de ouro puro. Exato. Essa aí? Isso, pode continuar. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra extremidade. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Ok. Ele fala aqui de 2 querubins, mas isso era de ouro. Ouro puro. Agora, por que esses querubins estavam ali naquela tampa da arca? Porque, veja o versículo no Salmo 99:1. O trono de Deus está entronizado entre os querubins. E ali a arca do conselho estava lá no Santo dos Santos. E ali era uma representatividade da presença do Senhor naquele lugar. E por isso os querubins estavam ali e ele respondia naquele local de frente aos querubins. Ok? Por isso os querubins de ouro. Ali é a presença do Senhor. Vamos supor, não que o trono dele era ali, mas representativamente ele estava naquele lugar. Naquele lugar. Onde ele está a presença do grande Deus. E os querubins estão à sua volta. Serafins. Serafins, nós temos um outro grupo, uma outra classe. E esta é vista em Isaías 6:2, que temos aqui na página 51, quando teve aquela visão do Isaías, na adoração. E eles louvavam o Senhor, né? Santo, santo, santo é o Senhor do exército. Então, no caso dos serafins, seria uma classe angelical carregada no ministério do louvor.
Ele está os querubins à volta do trono, os serafins. Página 52. Mais 4 classificação de classes musicais. Com base do que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele estava falando, mostrando para Colossos Jesus como Deus Criador. Então ele está escrevendo na igreja de Colossos e mostrando que Jesus é o Deus Criador. Então ele faz essa expressão e diz qual é a imagem do Deus invisível. Está falando de Jesus. O primogênito de toda a criação, Jesus, o qual nele foram criadas todas as coisas, ele, que há nos céus e na terra, invisível seja tronos, ele entende aqui essa classificação de anjos, trono, denominações, principado e potestades. Trono, por base, estas classificações angelicais. Existem outros comentaristas que colocam outras classes, mas nós ficamos com essa passagem que Paulo escreve. Então, tronos. O irmão coloca essa classe que está ligada aos querubins, denominações e domínios, executar as ordens sobre as coisas criadas, principados, com poderes de príncipes. Potestades, número 4, anjos especiais para tarefas especiais, com base em 1 Crônicas 21, 15. Então, seriam essas 4 outras organizações angelicais. E ele fecha dizendo: a organização é coisa de Deus. Deus gosta de coisas bem organizadas. Não é coisas que parece que não tem horário para começar, nem para terminar, nem para. Não, as coisas de Deus é organizadas. Deus exige que nós sejamos também organizados, porque Ele é organizado. Tudo bem. E às vezes alguém, o Espírito Santo tomou conta aqui e não consegue parar. Deus tem as coisas especiais. Tem, exato. Mas às vezes nós não organizamos as coisas. É isso que o irmão coloca. Confunde a manifestação do Espírito Santo com desorganização para o céu não há. Os anjos são adoradores. Não aceita adoração. Os anjos, o que pode aceitar é o diabo através dos enganos, através do ídolo, né? Mas os anjos santos, que nós não estamos falando mais, falando dos anjos que estão com o Senhor. Esses não aceitam adoração. Temos aqui a passagem de Apocalipse 29, Hebreus 15:6. Eles são adoradores, ao ponto que João se prostrou ao pé de um anjo ou na presença dele. Ele diz: então, adorar eu existo. Eu sou conservo, vocês conseguem. Você foi criado por Deus, eu também. Você adora Deus, eu também. Nós devemos adorar a Deus. Eu não mereço essa posição. Nem ninguém merece, só Deus deve ser adorado. Então essa é a posição dos anjos. Em Colossos, Paulo faz aqui uma menção em Apocalipse, em Colossenses 2:18, que está na página 55, que lá, envolvido pelo gnosticismo, eles estavam adorando os chamados aions, poderiam estar envolvidos com os anjos. Tem um caso aí, aqui nessa página, não sei se vocês leram, está escrito assim: os mestres de uma heresia chamada de gnosticismo, não é gnosticismo, é o gnosticismo, singular, a gráfica do lado. E 56, a Igreja Católica Romana ensina a adoração aos anjos. Agora, principalmente o arcanjo Miguel. Em 1100 eles definiram o culto de adoração aos anjos. O irmão pôs aqui
10 teses pelo qual devemos adorar a Deus e não aos anjos. Eu acho que vocês devem ter lido, eu não preciso comentar. Todas elas envolvem que nós devemos adorar a Jesus e não aos anjos. Tá bem colocado aqui. Página 65. O anjo do Senhor. Diferentemente dos anjos, o anjo do Senhor também é citado no singular. O anjo. Quem pode ler 2 Crônicas 21, 15? E tu terás uma grave enfermidade, a saber, o mal nas tuas entranhas, até que ele saia de dia em dia por causa do mal. O William, acho que eu cometi um erro. Eu falei segundo. É primeira. Não é segunda. É primeira. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E estando ele prestes a destruí-la, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o jebuseu. Aqui fala de duas coisas. Deus enviou um anjo, mas ali estava o anjo, não é assim? O anjo do Senhor, mas diz no início do versículo que Deus enviou um anjo. Quando eu cito um anjo, supostamente existe mais, correto? Quando eu digo o anjo, é ele só, é singular. Então é nesses termos que o irmão comenta que o anjo do Senhor é diferenciado. Então ele fez um comentário que algumas denominações, alguns comentaristas colocam esse anjo do Senhor como sendo um anjo especial, que pode perdoar pecado, que pode receber adoração. Ele seria um passo para o politeísmo. Não é que Deus vai ter um representante dele que pode ser adorado. Porque a Bíblia, e ele comenta aqui, só Deus adorarás. Essa é a mensagem que foi para o anjo, para Israel, para nós, a igreja. Como que Israel poderia ter um anjo que ele pudesse adorar e pudesse. E é por isso que ele comenta esse perigo também de surgir um grande líder nas igrejas evangélicas, dizendo: eu tenho uma revelação especial. Só eu tenho, sou especial, sou acima de todos. Não. Todos nós temos um ponto além desse. Então, é nesses termos que, se para alguém, para alguns escritores, existe esse super anjo, super especial, que recebe adoração, nós vemos como sendo o anjo do Senhor, sendo o próprio Jesus no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala-se da dispensação do Pai. Ok? Lá, o Espírito Santo, praticamente, com pouquíssimas passagens a respeito do Espírito Santo. Jesus nenhum. Mas os três sempre esteve em evidência, nenhum comparado. E aqui, então, entendemos que é o anjo do Senhor, a própria ação do próprio Jesus. Pelo fato dele poder fazer promessa, receber adoração e ser um anjo diferenciado, que se diz. Vamos ler pelo menos 22 de Gênesis 11 a 13. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estenda a mão sobre você, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou
e eis atrás de si um carneiro, embaraçado pelos chifres do mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Ok. Aqui apareceu o anjo do Senhor. E ele, quando Abraão está lá com o seu. Ele disse: Abraão, não, baixa isso aí. Não. Agora eu estou vendo que você teme a Deus e teme a minha vontade. Então ele se define como Abraão, sujeito a ele. Finalizando, Gênesis 28, 12 e 13. Gênesis 31, 11 a 13. Tem mais muitas outras passagens, mas essas duas dá para se definir o anjo do Senhor. Quem achou? Vinte e oito, 12 e 13 de Gênesis. Sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cuja topo tocava dos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Nesta terra em que estás deitado, te darei a ti a tua semente. 31, 11, 12 e 13. É a sequência dessa aparição de Jacó. Disse o anjo de Deus no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: Levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Ok. Bom, na primeira, Jacó viu uma escada e os anjos subiam e desciam, mas em cima estava o Senhor. E nessa, embora ele fale anjo do Senhor, é que ele usa o termo anjo de Deus, que é o Senhor. E aí, o que ele disse, esse anjo, para ele? Eu sou aquele da coluna que você viu lá em Betel. Ele é aquele que ele viu lá em cima. Desce do lado. Como diz, lá você viu ele lá em cima. Os anjos subiram e desciam. Agora, eu estou falando com você. É aquele que lá você viu. Está falando com você. Ok? Página. Ok, anjos. Fechamos essa matéria sobre anjos. Se alguém tem dúvida, nos pergunte. Não vamos voltar mais nada. Agora nós vamos para antropologia, página 72. Antropo é uma palavra grega que tem o sentido de homem, logia, estudo. Nós vamos ter 4 lições com base no estudar quem somos, no estudo. Nosso estudo sobre antropologia, sobre o homem, não é com base na ciência nem na medicina, mas na palavra de Deus. Ok? A ciência tem outras formas de estudar o homem, o corpo, não é essa a nossa atenção. Nosso 4 é bíblico. Bíblico. O que pretendemos nessa matéria sobre o homem? Por exemplo, vocês todos já ouviram aí uma série de perguntas. Da onde viemos? Não é assim? O que façamos? O que estamos fazendo aqui? E para onde vamos? O homem está aqui. Da onde ele veio? Como é que, o que aconteceu? Por que ele está aqui? Para onde ele vai? Não vai? Vai? É que o mundo às vezes fica nessa dúvida. Então o objetivo de responder essa pergunta é entender de onde viemos. Por que estamos aqui? Para onde nós vamos?
Nesse pensamento, página 73, a origem do homem, teorias humanas, nós vamos ver então o termo seguinte. Antes de 1744 a 1829, quando então surgiu esse francês naturalista Jean-Baptiste Lamarck, que vocês viram aqui, havia um pensamento sobre as espécies, que mostrava tudo, as espécies humanas, o homem, os animais, tudo, a flora, entendiam que as espécies tinham um sentido do psiquismo, que era o psiquismo. Tudo que Deus criou, as suas espécies, não tinha se preservado até esse tempo. As espécies que Deus criou. O que esse francês Lamarck pensou? Ele, nos seus estudos, ele chegou à conclusão que os organismos vivos se modificavam e se diversificavam no decorrer dos tempos. Ele teve uma pequena noção, ele falou, olha, acontece alguma coisa. Mas ainda não deu aquela resposta, por exemplo, que o pensamento materialista, o ateísmo pensa. Porque o ateísmo pensa assim, materialista. Não existe Deus, não existe Espírito, não existe diabo, não existe nada, só existe matéria. Então, como o homem surgiu? E como que ele surgiu já como é? Como que isso se deu? Ficava essa lacuna. E aí começa então o pensamento do Lamarck. Mas aí surge o Darwin, o naturalista inglês, e ele viveu de 1809 a 1882, e esse naturalista, ele fez uma viagem aqui para a área da América do Sul, aqui no fundo do Caribe, esteve no Brasil, e ele ficou de 1831 a 1836, 5 anos nessa viagem pesquisadora. E ele colheu bastante material, coisas da flora, animais, e levou tudo para a Inglaterra para fazer as suas pesquisas. Talvez vamos ver o que o Lamarck deu uma dica, né? Vamos ver o que ele deu. E depois de ter estudado tudo isso, o Darwin chegou a uma conclusão. E ele lançou o que ele chamava de livro das seleções das espécies, seleção natural das espécies. Onde nessa matéria ele diz o seguinte: as espécies, elas num ciclo longo, elas têm a seguinte forma: os mais fracos morrem, deixam de existir. Os mais fortes, sim, sofrem uma mutação e começam a se transformar em uma outra espécie. Mais ou menos, vamos supor, se você pegasse um gato e ele, dentro de um ciclo, ele começa a mudar para cachorro, vamos supor, estou dando um exemplo, né? Ele vai se mudando, se transformando. Aí, então, isso agradou bastante o materialismo, para dizer, bom, agora, então, eu posso entender que tudo veio da matéria, e que a vida começa na matéria. Deu lá uma chuva na água, lá, sei lá como que foi, deu um estralo, um relâmpago, um trovão e começou uma vida. Essa vida é única. Não é que teve uma vida para os animais, para o homem, para a flora. Não. Uma única vida, um pontinho de vida, surgiu tudo isso aí dentro do pensamento materialista, do ateísmo, e formou-se a evolução das espécies. Ok? Esse é o pensamento materialista. Se define dentro do que vai se pensar no que, como surgiu tudo isso, como que o homem veio aparecer aqui, como que a Terra está aí povoada das flora. Daí temos 2 pensamentos que definem os principais: os criacionistas e os evolucionistas. Os evolucionistas pensam nessa frente que eu comentei com vocês. Tudo surgiu de uma vida por acaso e evoluiu. Gênesis 1 é o livro das criações. Se vocês lerem esse capítulo todo, vai dizer que Deus criou as
flora. Criou tudo conforme a sua espécie. Quando Deus vai destruir a terra com água, Ele mandou colocar na arca um casal de cada espécie. Ok? O que seria espécie? É a teoria do evolucionismo. Na página 75. E aqui, nós temos aqui Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus. Esse seria, na evolução, um animal que veio a seguir evoluindo, trazendo as suas mutações e chegou a ser o homem. Então o homem veio numa mutação do macaco. Então ele veio se evoluindo a espécie, essa espécie de macaco, até chegar ao homem. Pensamento materialista. Esse ser aqui seria um termo meio macaco, meio homem. Que se olhasse e falasse, olha, ele parece macaco. Bom, parece homem também. Então aquela mutação, ela seria por etapa, né? Ele vai se transformando em homem, numa outra etapa ele vai mais para o homem até ele ser o homem. Só que esse elo, é como se tem uma corrente, eles não acharam ele. Não achou ele. Então não foi achado o homem, que era meio macaco e meio homem. O elo perdido, não se achou. Não se achou. Então nós estávamos falando do sentido de espécie. Em igual, a Bíblia fala que Deus criou cada ser a sua espécie. As espécies, elas, agora voltando para o lado criacionista, que é o nosso pensamento criacionista, Deus criou as espécies, Deus criou a espécie animal, das aves, né? De tudo, da galinha, do pato, tudo. Até eu já comentei aqui que existe umas perguntas falo aí, né? E acho que vocês já ouviram, eu já comentei aqui e alguns podem ter ouvido. Alguém cita assim: quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Daí fica difícil, né? E se você falar que é a galinha, tem que nascer do ovo. Não tem galinha que não nasce do ovo. Se você falar que é o ovo, é a galinha que bota. É assim. E aí as pessoas ficam. Um dia eu estou lá no meu trabalho, ali, o grupo de pessoas ali que a gente trabalhava todo junto, e eles começaram com essa, quem nasceu primeiro? Mas eu não estava fora dessa. Mas aí eu falei, eu não sei essa pergunta. Você sabe? Sei, eu sei essa resposta. Quem nasceu primeiro? Eu falei, foi a galinha. Porque Deus criou a espécie galinha já adulta. Depois, com o galo, elas vieram e nasceu. Biblicamente é essa a resposta. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi a galinha. Deus criou a galinha, não criou o ovo, porque se ele criou o ovo, não tinha quem chocasse. Ele criou a espécie galinha, galo. E aí então ele começaram a chocar. Ele tem uma pergunta fácil, né? Para nós, para o mundo é difícil. Como é que ela vai evoluir esse caminho? Então, as espécies, elas não evoluem. Por exemplo, quem morou no interior? Eu morei até meus 17 anos. E a gente sabe que dos anos tem o asno ou o germe. E a égua nasceu como embrulho, mas a mula não dá segurança. Ela é estéril. Por quê? É como você, a mula e o burro é chamado de híbrido. Você pega uma espécie e outra espécie. Normalmente as espécies não têm relação, mas quando tem, procria, ela não tem procedimento, né? Na flora, por exemplo, quando você cruza duas espécies ali, você tem uma fruta diferente. Ela não tem semente. Laranja seleta não tem semente. Limão-taiti não tem semente. Então as espécies não prosseguem, modificando duas espécies para sair outra. Ela não tem procedimento. Nas raças, sim. Porque a raça, elas vão se
evoluindo, mas não deixa de ser aquela espécie. Por exemplo, nós, humanos. Nós nascemos de um casal, não é? Deus criou um homem chamado Adão, uma mulher chamada Eva. Só esse. Não existe outra pessoa que pode dizer, eu não vim do Adão e da Eva. Não. Não tem. Correto? Biblicamente é essa a verdade. Mas o homem existe várias raças. Existe a raça negra, existe os asiáticos, do olhinho puxado. Existe o amarelo asiático. Existe lá aqueles que moram lá nos iglus. Existe lá os escandinavos, que são raças diferentes. Mas elas diferem, são diferentes, se cocriam, mas são sempre humanos. No mundo existe ser humano. São sempre humanos. Cachorro, você tem várias raças de cachorro, mas são o quê? Espécie de cachorro. Gato, mesma coisa. Na área da flora, mesma coisa. Então isso é espécie. As raças podem se modificar-se, ser criado outras raças, mas não outra espécie. Continua sendo aquela espécie. Ok? Criacionismo e a teoria da criação. Esse é o nosso pensamento. O homem criado por Deus. Criação segundo a Bíblia. A página 83. A Bíblia entende que o homem e mostra com clareza que o homem foi criado por Deus. Então ele cita aqui, o tempo da criação, ninguém sabe. Quando Deus criou o homem, ninguém sabe. O tempo da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não conta o tempo. Coisas criadas, não para evoluir, Deus cria tudo. Coisas perfeitas. Ato da criação, pelo poder da palavra. Criação original, nós falamos aqui lá em angelologia, né? A terra original, a terra que hoje foi recuperada aqui, né? Então, a criação do homem, obra-prima da criação, nós fechamos essa lição número 2. O homem é o último ser criado no plano criativo de Deus. Lá no versículo 1 e 1 de Gênesis, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele começa a criar a matéria, a parte espiritual, os anjos, mas ele tem um plano para continuar criando. E quando ele cria o homem no 6º dia, no 7º, ele descansou porque ele terminou a criação. E o homem foi feito o último ser criado. A obra-prima. Deus deixou o final para fazer o que era especial. Por isso o homem é diferente no sentido de pessoas dos anjos. Os anjos são seres espirituais. E o homem é um ser, pessoa, mas híbrido com a natureza espiritual e a material. E temos a parte da matéria. Deus fez um ser diferente de tudo que ele já tinha. Algo especial. Amém? Continuamos na lição 5. Permitindo Deus ser amado. Vamos agradecer ao Senhor. Então entenda que essas duas fontes de pensamento criacionista, evolucionista. O homem, então nós podemos dizer, da onde viemos? Para os materialistas surgiu uma evolução. Para nós criacionistas, o Criador foi que criou o homem. Nós viemos das mãos do Criador. Jesus, te agradecemos por esta noite, por esse dia, que agora nos leva para os nossos lares.